Bom, na última videoaula a gente viu que multiplicação e divisão são mais fáceis de serem feitas na forma polar. E a mesma coisa a gente viu que vale para potência. Se eu quero elevar um número complexo a uma potência n, eu pego ele, escrevo na forma polar, aí basta pegar o raio dele e elevar a n e pegar o ângulo dele e multiplicar por n. Aí eu obtenho a potência enésima dele. Para a raiz vai ser a mesma coisa, vai ser mais fácil trabalhar na forma polar. Bom, primeiro vamos definir o que a gente quer dizer com raiz enésima de um número z0. Ok? Raiz enésima de z0 vai ser qualquer w pertencente a c, tá, que elevado a n de z0. Tá joia? E aí, se w elevado a n for z0, a gente vai escrever que w é raiz enésima de z0. Aqui tem uma palavrinha-chave que é todo w pertencente a c, que satisfaz aquela condição ali. Isso aí é importante porque no caso dos reais, a gente considera, por exemplo, que raiz quadrada de 9 é só o mais 3. Tá? É uma definição. Nos reais, tanto 3 quanto menos 3 elevados ao quadrado dão mais 9. Só que a gente define nos reais a raiz quadrada de 9 como sendo só a raiz positiva, então só o mais 3. Okay? Se você quiser pegar o mais ou menos 3, você bota o mais ou menos fora da raiz quadrada, porque ela só te dá o positivo. Nos complexos, vai ser conveniente aceitar que a raiz de 9 agora dá ambos os dois valores, tanto mais 3 quanto menos 3. Okay? Isso é uma mudança de perspectiva grande, porque nos reais, a gente considera, não só nos reais, mas normalmente em matemática, a gente considera que função, para cada x só possa dar um f de x, só um valor. Okay? Nos complexos, a gente vai ver que vai ser conveniente flexibilizar um pouco o conceito de função para deixar que, em certas circunstâncias, tenha mais de um valor. Okay? Então, no caso, a raiz quadrada vai ter dois valores. A raiz quadrada de 9 vai ser tanto mais 3 quanto o menos 3. Ok? Um exemplo aqui, exemplo 2.3.1. Ele está dizendo aqui que o 3, o menos 3, o 3i e o menos 3i, todos eles são raízes quartas de 81. Porque se você pegar qualquer um deles e elevar a quarta, você vai ver que dá 81. 3 a quarta, vocês sabem que dá 81, menos 3 a quarta também, porque o negativo elevado à potência par vai virar positivo. 3i a quarta também dá 81, porque o 3 a quarta já dá 81. E o i a quarta, vocês devem lembrar que a gente já viu que dá 1. Então 3i a quarta vai dar 81 vezes 1, vai dar 81. Mesma coisa menos 3i. Então o 81 nos complexos tem 4 raízes quartas. Em geral, como é que a gente vai fazer para calcular uma raiz enésima de z? Ou seja, calcular a raiz enésima de z, no caso z0, é a mesma coisa que procurar algum w ou vários w's que elevados a n deem o z0. Ok? E a gente vai ver que essa equaçãozinha aí sempre vai ter n raízes. Okay? Então a raiz enésima vai ter sempre n valores. Tá, só antes de continuar, uma observaçãozinha aqui, que a gente viu que na abordagem tradicional dos números complexos, a gente definiu o i como sendo raiz de menos 1, né? Ok? Só que agora a gente está vendo que na verdade não é bem assim. A raiz de menos 1 para a gente vai ser não só o mais i, como também o menos i, porque o menos i ao quadrado também vai dar menos 1, né? Menos ao quadrado vai desaparecer e i ao quadrado volta a dar menos 1. Okay? Então, na verdade, nos números complexos, raiz de menos 1 não é só o i, é o mais ou menos i. Bom, vamos voltar lá para a equaçãozinha. Como é que a gente vai resolver ela? Bom, o primeiro caso é se o z0 for 0, ok? Então, aquela equação lá vai ter só uma solução w igual a 0. Ok? Ou, uma outra maneira de pensar é que tem n soluções, só que todas as n são 0.
São soluções repetidas. Bom, vamos para o caso geral. Se o Z0 não for zero, então você vai pegar e vai reescrever ele na forma polar como um R0 vezes um cosseno de um θ0 mais esse seno de θ0. Okay? E agora eu vou procurar um W também na forma polar, que elevado a n dê aquele Z0. Ou seja, vou querer pegar esse W aqui, elevar a n. A gente viu que elevar a n é a mesma coisa que pegar o raio elevado a n e o ângulo multiplicar por n. Ok? Então isso aqui é o WN e eu quero igualar isso aí ao Z0, que era só isso aqui. Ok? Aí aqui você distribui, separa a parte real, separa a parte imaginária, você chega nesse sisteminha de equações aqui. Ok? E aí você faz algumas continhas, vou deixar para vocês lerem isso aí com calma depois. E você percebe que esse sistema vai ser satisfeito se o raio do W foi a raiz enésima do R0, do raio do Z, e se o ângulo for o ângulo θ0 dividido por n, ok? O que faz sentido, né? Porque elevar a n era elevar o raio a n e multiplicar o ângulo por n, né? Então, tirar a raiz enésima, que é a operação inversa, você vai pegar o R0, tirar a raiz enésima do R0, e o ângulo que antes você multiplicava, agora você vai dividir por n. Ok? Só que agora tem um detalhezinho muito importante. O ângulo de um número complexo é definido apenas a menos de múltiplos de 2π, não é? Certo? Porque se eu somar 2π, 4π, menos 2π, etc., eu vou estar simplesmente acrescentando voltas completas, volto no mesmo ponto. Ok? Então isso não altera em nada o Z0. Mas na hora de tirar a raiz, isso aí vai fazer uma diferença importante. Porque se eu não tiver o denominador, pegar o θ0 e somar 2κπ não altera nada. Ok? Mas com o denominador, o que vai acontecer? Eu vou ter o θ0 dividido por n. Tá aí tudo bem. E quando eu pegar o 2κπ, que era uma volta completa, e dividir por n, vai deixar de ser uma volta completa, né? Vai passar a ser um enésimo de uma volta completa, que aí vai fazer diferença no número. Ok? Então, aqui na hora de tirar a raiz enésima, é muito importante lembrar de pegar o ângulo do Z0, dividir por n, e sempre somar múltiplos de 2π sobre n. Ok? Isso é o que vai dar várias soluções diferentes. Então, você vai pegar sempre θ0 sobre n mais 2κπ sobre n, onde o k é um número inteiro qualquer. Só que, na verdade, você não vai pegar todos os inteiros, porque os únicos que vão dar valores realmente diferentes é k igual a 0, 1, 2 até n menos 1. Porque se você jogar k igual a n aqui... Ops, peraí. Se você jogar k igual a n, esse n vai cancelar com o de baixo, aí vai dar o 2π, vai dar uma volta completa. Então vai começar a repetir os mesmos valores de antes. Okay? Então os únicos casos que realmente dão números diferentes é de 0 até n menos 1. A partir daí vai começar a repetir as mesmas soluções de antes. Okay? Bom, de 0 até n menos 1 são exatamente n possibilidades diferentes. Okay? Então vai ter n soluções diferentes. Então está aqui, resumindo a conclusão daquelas contas lá de cima. Se eu tiver um Z0 não nulo, vai ter sempre n raízes enésimas distintas dele, que vão ser dadas pega o R0, né, que era o módulo do Z0, tira a raiz enésima dele. Pega o θ0, que era o argumento do Z0, aqui ficou faltando um zero, e divide ele por n, só que lembra de acrescentar sempre 2κπ sobre n, tanto no cosseno quanto lá no seno. E pegando k de 0 até n menos 1.
Bom, vamos ver direitinho qual que é o efeito de somar esse 2kπ sobre n no ângulo. Cada vez que eu aumentar o k em uma unidade, o 2kπ sobre n vai aumentar 2π sobre n, né? Ok? Ou seja, 1/enésimo de uma volta completa, que é 2π. Ok? Então, o resultado disso vai ser o seguinte. As raízes enésimas, ok? Elas vão ficar separadas uma da outra por um ângulo que é 1/enésimo de uma volta completa. Então, se você pega uma volta completa e divide em n pedaços iguais, vão estar divididos pelos vértices de um polígono regular de n vértices. E é isso que vai acontecer sempre. As raízes enésimas vão ser os vértices de um polígono regular inscrito numa circunferência cujo raio é raiz enésima do raio original, centro na origem, ok? E começando num ângulo que é o θ0 sobre n. Bom, vamos pegar um exemplo específico aqui de uma raiz quarta. Então, deixa eu expandir aqui para ficar mais fácil de enxergar. Peguei aqui um z qualquer, esse preto aqui, ok? Tem um raio r e um ângulo θ aí em preto também. Ok? Eu vou tirar a raiz quarta desse z. Bom, para tirar a raiz quarta do z, primeiro eu vou pegar o raio r e vou tirar a raiz quarta desse raio. Ok? Então vai dar um raio aqui, que eu botei como raio em azul aqui, raiz quarta de r, e traça esse círculo azul com esse raio aí. Para achar a primeira raiz agora, você pega o θ e divide por 4. Então está aqui um ângulo θ sobre 4. E aí nessa direção aqui eu vou achar minha primeira raiz, que eu chamei de W0. Ok? Como é raiz quarta, as outras raízes vão estar separadas desse W0 por 1/4 de volta completa. Então, por 90 graus, né? Então, se a primeira raiz é W0 está aqui, a próxima vai estar 90 graus depois, nesse W1 aqui. A seguinte, soma mais 90 graus, você vai cair nesse W2, soma mais 90 graus, você tem a quarta raiz W3. Ok? Então, essas são as 4 raízes distintas daquele Z preto ali. E vocês podem ver que elas formam direitinho um quadrado verde aí. Ok? Então, a gente diz que a raiz quarta de Z não vai ter só um valor, vai ter os valores W0, W1, W2 e W3. Ok? Bom, vamos ver um exemplo específico aqui. Ele quer calcular as raízes cúbicas, escreveu raiz 3ésima, mas raiz cúbica, desse número aqui, menos 2 mais 2i. Ok? Bom, o primeiro passo é converter esse número da forma algébrica para a forma polar. Então, calcula o módulo dele. Então, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, vai dar raiz de 8. Calcula o argumento dele. Ok? Então, pega cosseno de θ igual ao x, que é menos 2, sobre raiz de 8. Simplifica. O seno tem que ser 2 sobre raiz de 8. Ou então simplesmente desenha esse ponto aqui no plano. Você vai ver que ele vai estar aqui, nessa diagonal, aqui nessa outra direção, que é justamente o ângulo 3π sobre 4. Ok? Façam as contas direitinho, você vai ver que o argumento é justamente 3π sobre 4. Ok? Então, esse ponto aqui na forma polar tem esse raio e esse ângulo. Ok? Que é o que eu coloquei aqui nessa figurinha. Então, menos 2 mais 2i é esse ponto aqui, que está uma distância raiz de 8 da origem, num ângulo 3π sobre 4. Bom, agora eu quero tirar as raízes cúbicas dele. Como que eu vou tirar a raiz cúbica dele? Pega o raio que é raiz de 8, tira a raiz cúbica da raiz de 8. Okay? Raiz de raiz você pode trocar a ordem. Então vai dar a mesma coisa que raiz quadrada da raiz cúbica de 8, que é 2. Então vai sobrar raiz quadrada de 2. Ok? Depois,
pega o ângulo 3π sobre 4 e divide por 3, já que é raiz cúbica. Ok? Aí vai dar π sobre 4. E nunca se esqueçam de pegar 1/3 de 2kπ. Ok? Sempre lembrem de somar 2kπ sobre n. E a mesma coisa lá no seno. Ok? Bom, então, o que aconteceu? Ficou raiz de 2. Então, eu desenhei aqui um círculo de raio raiz de 2. Ok? Esse círculo azul. E o primeiro ângulo vai ser π sobre 4. Então, está aqui o π sobre 4, então 45 graus. E aí você acha nesse raio e nesse ângulo a primeira raiz W0. Ok? A gente chama de W0 ao invés de W1 porque é a raiz correspondente a pegar o K igual a 0. Se botar o K igual a 0, vai dar só o π sobre 4. Quais são as outras raízes? Aliás, desculpa. Tá, então fez ali, aí faz a conta aqui. Agora você pode converter de volta para a forma algébrica. Tá, então troca cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2. Faz a conta, você vai chegar no 1 mais i, que é justamente ali, né? 1 e 1 na direção y vai dar justamente ali. Okay. Qual vai ser a próxima raiz? W1. Tá. Aqui eu até fiz uma correção, ele chamou de W1, W2, W3, mas é bom vocês se acostumarem a chamar sempre de W0, W1, W2, correspondente ao K que você está usando. Bom, o W1 vai ser o que então? Pega aquela fórmula lá da raiz, que você tinha achado, e joga K igual a 1. Então vai ficar π sobre 4 mais 2π sobre 3. Okay? Para o W2, você vai pegar π sobre 4 mais 2 vezes 2π sobre 3, vai ficar π sobre 4 mais 4π sobre 3. Se você fizer essa soma aí, não vai dar nenhum ângulo muito bonitinho que apareça naquela tabela de cossenos e senos, etc. Okay? Mas dá para calcular o cosseno ou seno disso aí usando a fórmula do cosseno da soma, cosseno da subtração, seno, etc. Se você fizer a conta, você vai chegar nesses valores aqui. Ok? Então é só fazer a conta com cuidado lá usando a fórmula do cosseno das somas, etc. Você vai chegar nesses valores aqui. Ok? Esses números aqui, essas coordenadas, seriam mais ou menos difíceis de localizar lá no plano, no ciclo. Mas a gente já viu que depois que você encontrou a primeira raiz W0, ok? As outras vão vão ficar separadas a intervalos regulares. Como é raiz cúbica, as outras vão estar separadas por 1/3 de volta, ou seja, 120 graus, e formando um triângulo equilátero. Ok? Então, essas coordenadas aqui seriam justamente essas coordenadas. Você parte lá do W0 que você já conhece, desenha um triângulo equilátero. Está aqui o ponto que tem essas coordenadas aí. Ok? O outro, com essas outras coordenadas, é esse outro vértice do triângulo. Ok? Então, pensando nesses polígonos regulares, é bem fácil achar as outras raízes depois que você achou a primeira. Tá joia? Bom, um tipo de raiz que vai ser bem útil mais tarde são as raízes enésimas da unidade, ou seja, raízes enésimas do número 1. Ok? Então, a mesma coisa que a gente fez antes por um z qualquer, agora eu vou fazer para o z igual a 1. Ok? Bom, z igual a 1, raio é 1, então quando eu tirar a raiz enésima de raio 1, vai continuar dando 1. E o ângulo é 0, certo? Porque o 1 está na direção do eixo x positivo, então ângulo 0. Então, quando eu jogar aqui na fórmula, θ0 vai ser 0, vai sumir. Raiz enésima de 1 vai dar 1, também vai sumir. Então, a única coisa que vai sobrar vai ser o cosseno do 2kπ sobre n mais i seno de 2kπ sobre n. Ok? Então, exatamente a mesma fórmula de antes, só que aplicado no caso de z igual a 1. E aí, as raízes enésimas da unidade, isso aí depende de livro para livro, mas aqui no livro do Joseph ele representa por essa letra grega zeta, k. Okay? Onde o k de novo vai variar de 0 até n-1. Okay? Então, essa é uma formulazinha importante de lembrar, que é
são as raízes enésimas do número 1. Okay? Depois a gente vai ver que a gente vai usar isso aí para várias coisas. Se você pegar k igual a 0 e jogar aqui, vai dar cosseno de 0, seno de 0, então vai dar o próprio 1. Okay? Então não tem muita graça. Se você pegar o k igual a 1 e jogar aqui, você vai obter justamente 2π sobre n no cosseno e no seno. Okay? Essa é a primeira raiz enésima do 1 realmente interessante, que vai ser o zeta1. Então, cosseno de 2π sobre n mais e seno de 2π sobre n. Se você pegar o k igual a 2, então você simplesmente vai jogar 2 aqui, aqui vai virar 4, né? Ok? Só que multiplicar o ângulo por 2 é a mesma coisa que pegar isso aqui e elevar ao quadrado, né? Porque o raio já era 1, que se eu elevar ao quadrado não vai mudar nada. E a gente viu que se eu pegar a potência 2 aqui, vou simplesmente multiplicar o ângulo por 2. Se eu pegar k igual a 3, jogar aqui, eu vou querer multiplicar esse ângulo por 3. Só que multiplicar o ângulo por 3, a gente viu que é a mesma coisa que pegar e elevar o cubo ali, né? Ok? Então, na verdade, depois que você calcula o zeta1, todas as outras raízes, para k igual a 2, k igual a 3, até k igual a n menos 1, é a mesma coisa que pegar o zeta1 mesmo e elevar ao quadrado ou ao cubo até n menos 1. Ok? Então, as raízes enésimas da unidade vão ser simplesmente, calcula o zeta1 e todas as outras vão ser as potências. Potência 0, potência 1, potência 2, até potência n menos 1 daquele zeta1. E elas vão formar sempre um polígono regular, como a gente viu que sempre acontece com qualquer raiz enésima, né? Só que como são raízes enésimas da unidade, a gente já sabe que 1, aqui é o 1, sempre vai ser uma raiz de 1. Então vai ser um polígono que você sempre sabe onde ele vai estar. Ele vai estar no círculo de raio 1 e um dos vértices vai estar sempre em cima do eixo X, no caso da raiz da unidade. Okay? Então vai dar sempre um polígono bem bonitinho, centralizado ali no zero, em cima do círculo de raio 1. Então, está aqui um exemplo. Ele pede as raízes oitavas de 1. Ok? Então, não precisa fazer nada do que a gente fez antes. É só pegar direto essa fórmula aqui, com n igual a 8. Então vai ficar 2kπ sobre 8, ou simplificando, kπ sobre 4. Né? Ok? Com k indo de 0 até n menos 1, então no caso, até 7. Bom, então, a primeira raiz, o zeta0 vai ser sempre o próprio 1. O zeta1, joga k igual a 1, aqui vai ficar 2π sobre 8 ou π sobre 4. Aí faz a conta, vai dar isso aqui. Ok? O zeta2, joga k igual a 2 ali, vai ficar 4π sobre 8 ou π sobre 2, faz a conta, vai dar o i. E vai fazendo isso para todas as outras, até k igual a 7. Ok? Vocês vão precisar lembrar bastante de trigonometria, né? Ok? Para calcular todos esses cossenos e senos. Então, como eu já falei, quem tiver meio enferrujado em trigonometria, é bom dar uma revisada. Okay? E se eu pegar todas essas raízes que foram calculadas e jogar no plano, eles vão formar justamente os vértices desse octógono aí, no círculo de raio 1 e com um dos vértices ali no eixo X. Ok? Por que as raízes enésimas da unidade são especialmente úteis? Porque se eu quiser a raiz enésima de um outro z qualquer agora, ok? Basta você achar a primeira raiz. Então, pega o raio, tira a raiz enésima dele, pega o ângulo, divide por n. Ok? Então, acha a primeira, W0. Todas as outras vão ser o W0 multiplicadas pelos zetas. Pelo zeta1, pelo zeta1 ao quadrado, até o zeta1 a n menos 1. Ok? Então, sabendo as raízes enésimas da unidade, qualquer raiz enésima de um outro z qualquer, você acha a primeira e aí multiplica pelos zetas. E você acha todas as raízes enésimas do z. Ok?
Quem quiser conferir, pega qualquer um desses zetas, qualquer um desses números aqui, eleva a n e você vai ver que dá certinho. Okay? Porque W0 a n dá z, porque é uma das raízes. Se eu pegar agora W0 vezes zeta1 ao quadrado e elevar a n, o que vai acontecer? Eu vou elevar o W0 a n, que dava z. E o zeta1 ao quadrado elevado a n, como o zeta1 ao quadrado é uma das raízes enésimas de 1, isso aqui elevado a n vai dar 1, então não vai alterar nada. Então vou ter z vezes 1 vai dar o próprio z. Ok? Então realmente qualquer um desses aqui, se você pegar e elevar a n, você vai ver que vai dar o mesmo z de antes. Ok? Então é isso. Tá aí como achar raízes. É um pouco mais complicado do que potência, mas em princípio é a mesma ideia. Você só tem que tirar a raiz enésima do raio, dividir o ângulo por n, e não esquecer sempre de somar 2kπ sobre n para obter todas as n raízes distintas. Tá bom? Então, é isso.